Capítulo 3. As investigações. Enquanto o povo espalhava versões, as autoridades começavam a seguir outro caminho. No início, surgiam suspeitas e denúncias aqui e ali, relatos, comentários, informações desencontradas, mas nada de concreto era encontrado. A maioria das vezes eram apenas suposições, sem qualquer sustentação. Mesmo assim, as diligências continuavam. E, em praticamente todas elas, havia a presença de Eduardo Moreira Vargas, acompanhando buscas, ouvindo testemunhos e seguindo pistas que surgiam pelas redondezas, até que as investigações passaram a apontar 2 homens das proximidades, cujos nomes começaram a surgir com frequência nos relatos e denúncias feitas na região. Diante das suspeitas, os 2 foram chamados para serem ouvidos pelas autoridades. E mais uma vez, Eduardo Moreira Vargas estava presente nas diligências relacionadas ao caso. Os 2 homens foram apresentados às autoridades e acabaram sendo interrogados na presença de Eduardo Moreira Vargas. Naquele primeiro momento, não foram encontradas provas suficientes contra nenhum deles. Após os depoimentos, acabaram sendo liberados. Mas as suspeitas continuariam rondando seus nomes. Diante da pressão popular, as autoridades resolveram também seguir algumas das versões espalhadas pelo povo. Entre elas estavam os relatos envolvendo ciganos vistos circulando pela região. Algumas averiguações foram feitas, mas nada foi encontrado. Nenhum indício concreto, nenhuma prova, nenhum sinal do menino. O mistério de Osório continuava sem respostas. As investigações também passaram a procurar um homem que vinha sendo apontado em denúncias feitas pelo povo da região. Segundo os relatos, ele teria encontrado o menino perdido e decidido escondê-lo. Mas com o aumento das buscas e da movimentação em torno do caso, teria se assustado e fugido, levando a criança para destino desconhecido. As autoridades tentaram localizá-lo, mas o homem desapareceu. Nenhum rastro, nenhuma confirmação, nada que pudesse comprovar a história. Algum tempo depois, uma nova denúncia voltou a colocar os 2 suspeitos no centro das investigações. Uma senhora da região afirmou ter visto os 2 homens caminhando por uma estrada carregando um balaio. Segundo seu relato, havia uma criança dentro. Ela dizia ainda que a criança chorava enquanto segurava uma fruta de lobo nas mãos. O detalhe chamou a atenção porque próximo à casa dos suspeitos existia um pé de fruta de lobo. E foi justamente essa coincidência que aumentou ainda mais as suspeitas das autoridades. Diante da denúncia, as autoridades resolveram fazer buscas na casa dos suspeitos. Mas ao chegarem ao local, os 2 homens já haviam desaparecido. Durante as averiguações, um balaio foi encontrado e próximo dali também havia várias frutas de lobo. As suspeitas aumentaram ainda mais e as autoridades decidiram capturar os 2 homens. As buscas duraram mais de um dia
até que os suspeitos foram encontrados escondidos no mato. Após serem capturados, voltaram a ser interrogados. Relatos populares da época afirmavam que os interrogatórios teriam sido extremamente severos. Segundo essas versões, um dos homens acabou admitindo ter levado o menino na intenção de conseguir, mas jamais revelou o paradeiro da criança. O outro suspeito negava qualquer participação e insistia que não havia feito nada. Mesmo assim, um mistério sobre o destino de Osório continuava sem resposta. Os dois homens acabaram permanecendo presos e foram encaminhados para a cadeia de Barbacena. Ali permaneceram. Durante todo o andamento do processo, o caso já havia tomado grandes proporções em toda a região. E após o julgamento, os acusados acabaram sendo condenados. Mas apesar da condenação, o paradeiro de Osório continuava envolto em mistério. E a maior pergunta continuava sem resposta. E Osório nunca mais foi visto.